Olá, seja muito bem-vindo. Heleno Ferreira quem fala aqui. E hoje a gente vai ter uma conversa sobre acúmulo de capital, sobre investimentos, sobre algumas questões que às vezes parece que é uma sopinha de letras, mas que no final faz sentido. Os conceitos que nós vamos precisar para trabalhar investimentos para curto, médio e longo prazo são esses quatro. O que é a taxa Selic, o que é CDI, o que é IPCA e o que é rendimento real. Quando entendemos isso, vai ficar mais fácil pensar qual investimento escolher, pensando também no objetivo que tem para aquele investimento. Primeiro, o que é taxa Selic e o que é CDI. Se a gente for parar para pensar, todos os bancos eles fecham a conta diariamente para saber se teve mais saída de dinheiro ou mais entrada. Se porventura em um determinado dia algum banco tem mais saídas, mais retiradas do que entradas, o que acontece? Ele não pode simplesmente fechar a conta, né? Assim, no negativo. Ele precisa zerar. E nessa de zerar, o que acontece? Vamos supor que o banco I tenha passado por uma situação dessa. O que o Banco I vai precisar fazer? O Banco I vai precisar pegar dinheiro emprestado. Para pegar dinheiro emprestado, o que ele faz? Ele vai até o pai dele. O pai dele é o governo. Isso mesmo. Ele chega lá para o governo e fala assim: ô pai, hoje não deu muito bom não. Hoje teve mais saída de dinheiro do que entrada. O senhor pode me emprestar uma grana? Aí ele vai olhar assim e fala assim: ó, até posso. Só que, no entanto, eu vou precisar te cobrar juros, porque imagina, ia ter gente que ia me pedir dinheiro emprestado e eu ia ganhar dinheiro. Se eu emprestar para você só por emprestar, eu vou perder. No mínimo, eu vou te cobrar Selic. Então, o pactuado entre banco e governo chama-se Selic. Então, essa é a nossa primeira taxa. A taxa Selic, também conhecida como a taxa balizadora, é exatamente essa taxa. Mas o que o banco faz? Ele fala assim: pô pai, obrigado aí pela disponibilidade, só deixa eu ver se o meu irmão também consegue emprestar para mim. Aí o que ele faz? Ele chega pro irmão dele, o banco S, fala assim: mas não, hoje não deu muito bom, saiu mais dinheiro do que entrou. Como é que foi o seu dia aí? Fala: olha, meu dia hoje foi muito bom, né? Entrou mais dinheiro do que saiu. Pô, mano, não tem como você me emprestar um dinheiro para eu fechar as contas hoje? Ela fala assim: tem sim. Você já chegou a ver alguma coisa aí com alguém? Fala: cheguei e perguntei pro pai. Falou: e quanto é que ele colocou a taxa dele? Ele colocou a taxa em X. Falei: colocou a taxa em X? Então bacana, vamos fazer assim. Eu te empresto um pouquinho a menos do que o pai te emprestaria e você pega comigo. Por que isso é interessante para o Banco S? Porque os valores são vultuosos, né? Então, essa taxa pactuada entre os bancos chama-se CDI. Então, o CDI, como o nome fala, é o certificado de depósito interbancários entre os bancos. Então, na prática, é isso que acontece. O CDI que é praticado. Mas por que chama a Selic de taxa balizadora? Porque é ela que vai determinar. Se a taxa estiver baixa, o CDI vai baixar. Se essa taxa aumentar, o CDI também aumenta. Então, por mais que o governo, entre aspas, não empreste dinheiro diretamente para os bancos, ele vai dizer qual que é a taxa de juros da economia como um todo. Então, resumindo é isso. CDI e Selic, eles estão aqui diretamente relacionados. Agora, o que é o IPCA e rendimento real? Para entender rendimento real, a gente precisa entender que as coisas não permanecem ao mesmo preço durante toda a vida, né? Eu sou da década de 90, em 94 entrou o Plano Real, e eu lembro que nós comprávamos pão no Joanim, lá em São Caetano, porque o pão era muito barato. O pão era 2 centavos. Imagina isso, houve um tempo em que 2 centavos comprava um pão. Hoje em dia não acontece isso. Por quê? Por causa da inflação. O que é a inflação? É a perda do valor do dinheiro ao longo do tempo. As coisas vão aumentando. Então, o que acontece nesse cenário? O IPCA ele vai ser a perda de poder de compra do dinheiro. E por que é bom considerar o IPCA quando a gente está pensando em investimentos? Porque o investimento, né, o rendimento real, vai ser o quê? Vai ser aquilo que for declarado como um investimento, o retorno, menos a perda dele, menos o IPCA. Além de IPCA, só para a gente acrescentar aqui no nosso raciocínio, é muito importante nós considerarmos também imposto de renda, porque o imposto de renda e o IPCA serão considerados quando a gente for pensar a rentabilidade real. Vamos colocar agora na prática para vocês verem. Aqui a gente tem muitos investimentos possíveis: poupança, LCI, LCA, tesouro, tal. Primeiro, a gente tem que saber que o investimento ele precisa de um objetivo.
Ninguém investe por investir. Crescer por crescer é o objetivo da célula cancerígena, não dos investimentos. Pessoas que geralmente focam só em rentabilidade, elas acabam sofrendo porque em algum momento algum investimento dá errado e perde-se muito dinheiro. Quem nunca viu alguém perdendo, alguma pessoa próxima, ou até você mesmo, a própria pessoa, perdendo dinheiro com essas promessas de ganho rápido, essas coisas exorbitantes, do tipo 3% ao mês, 4% ao mês, 5% ao mês algumas vezes, são rentabilidades, são promessas muito grandes que vai pegar justamente a cobiça, aquela vontade de ganhar tal. Só que aí não se considera objetivos e nem o prazo de cada objetivo. O conceito europeu não, a metodologia europeia ela trata com todos os objetivos sendo executados no momento zero, a partir desse momento. Por isso que pensa-se em curto prazo, médio prazo e longo prazo. Em cada um desses períodos vai ter um fator que é determinante. Por exemplo, curto prazo. No curto prazo você não está pensando tanto rentabilidade, quanto vai render. Claro que existe um mínimo de rentabilidade, mas você está pensando em liquidez. Liquidez a gente pode pensar a própria água. Se a água tiver com gelo, petrificada, se ela estiver lá no congelador, e você está voltando do futebol e precisa beber essa água, é fácil você beber, tirar do freezer e beber? Não. Por quê? Porque a liquidez dela é baixa. Agora, se você tem o filtro e ele tá ok lá e você chega com sede, coloca o copo, a água já cai e você bebe. O que isso quer dizer? Que a liquidez é maior. Existe uma liquidez muito grande. Então, quando a gente está pensando em dinheiro e a gente está pensando em curto prazo, o fator preponderante é a liquidez. Porque se acontece alguma eventualidade, o dinheiro está ali na sua mão. Vamos considerar agora os investimentos aqui possíveis e vamos considerar essa questão de curto prazo. Liquidez. Liquidez é o fator determinante para o curto prazo. O que a gente tem de liquidez aqui? Poupança. D mais zero. O que é D mais zero? É o momento que você pede o dinheiro, o dia, em quanto tempo, em quantos dias ele vai estar na sua mão. Então, a poupança, você pediu o dinheiro, o valor já vai estar na sua mão ali na hora, automaticamente. O que mais tem liquidez baixa aqui? D mais 1. Fundos de renda fixa. Fundos de renda fixa são fundos, D mais 1. Aqui, você pede num dia, no outro está na sua mão. Outros fundos também, eles vão transitar. Fundos multimercado e fundos de ações, eles vão estar aqui, de D0 a D3. Então, no máximo, você pede no dia e mais 3 você recebe. E previdência privada, D mais 30. Você leva até 30 dias para receber. Então, assim, esse quadro aqui, ele é uma estimativa geral. Tem produtos que vão ter as suas características próprias. Por exemplo, previdência da Mafra aqui. Em 5 dias você recebe o dinheiro, em 5 dias úteis. Não são 30, mas de uma maneira geral, 30 dias é ok você considerar. Então, quando a gente pensa em liquidez aqui, a gente vê, poupança é um bom investimento para liquidez, tesouro direto, que não é D mais 2, é D mais 1 agora, diminuiu um dia, então tem que atualizar aqui, mas tesouro direto. Que mais tem? Fundos, que até D mais 3. Então, assim, são questões consideráveis. Se nós temos aqui D mais 0, D mais 1, D mais 2, o que a gente pode considerar depois? A gente pode considerar rentabilidade. Se a gente considerar a rentabilidade só desses 3 primeiros, poupança, tesouro direto e fundo. O que nós vamos ter aqui? Poupança. Para não entrar em termos tão técnicos assim dessa oscilação, primeiro que aqui não é CDI, é Selic de novo, 70% da Selic. Esse momento em que eu gravo agora tá 0,32, 0,31, tá bastante baixo. Para a gente não ficar voando aqui nessas ideias, vamos ver quanto é que tá a CDI hoje. Então eu tô aqui no site comparador de fundos do Verius, você pode acessar aí pelo verius.com.br, a parte de comparação. Vamos ver nesse último ano quanto é que está rendendo CDI. O CDI está rendendo 6,15. Então, quando a gente fala aqui que o Tesouro Direto ele rende 100% do CDI, ele está rendendo 6%, 6,15. Se a gente pensar no 0,32 e multiplicar por 12, vai ficar abaixo de 6,15. Então, entre tesouro e poupança, compensa mais eu investir no tesouro. Só que pensando ainda na rentabilidade e pensando também a questão de liquidez alta, pensando nesse curto prazo. Vamos ver os fundos. Fundo de renda fixa, que são fundos mais conservadores, 105% do CDI. Então, como a gente vê aqui, ele já rende mais do que o Tesouro Direto. Ok. Fundos multimercado, 130% do CDI. De novo, isso daqui é uma estimativa. É como se a gente pegasse uma média. Vão ter fundos
multimercados que vão render mais e fundos multimercados que vão render menos. Por isso que é bom sempre consultar. Por exemplo, já que a gente está de novo aqui comparando, vamos dar uma olhadinha em alguns fundos possíveis aqui. Ó. Se a gente for pensar um fundo conservador, Angaprev da Zurich, vamos ver quanto é que ele está rendendo. Ó, ele está rendendo absolutamente, que é em relação a ele mesmo, 7,24%. Em relação ao CDI, então rentabilidade relativa ao CDI, ele está rendendo 117%. Isso no último ano, tá? A gente está pensando 117%. Então, quando a gente olha aqui nesse cenário, ó, ele é um fundo de renda fixa. Ao invés de 105, 117. Ele já rende mais do que está aqui nessa tabela. Agora, quando a gente pega um fundo de multimercado, de D mais 0 a D mais 3, a gente tem o quê? 130%. Vamos ver um exemplo de fundo de multimercado? A gente pode pegar aqui, ó, e já vou até deixar o Zurich aqui para a gente comparar. A gente pode pensar no Mafre juro real. Se a gente pega o Mafre juro real, no último ano, olha como ele já se comporta diferente. Ele não é tão conservador, né? Ele não é tão linear. Oscila bastante, mas tem crescido. Nesse último ano, foi um ano muito favorável para esse investimento. Né? Quando a gente olha, ele rendeu nos últimos 12 meses a rentabilidade absoluta dele para ele mesmo, 19,79%, né? E a rentabilidade relativa, mais uma vez, ao CDI, 321%. Muito bom. Muito bom. Então, 321%, a gente está falando aqui, ó, multimercado. Saiu de 130% para 321%. Bacana. Vamos ver um fundo de investimento para a gente comparar se chega a esse 150% de CDI. Nesse momento, se você reparar, tem um asterisco aqui, tá até falando aqui embaixo. Por que tem esse asterisco no CDI? CDI, como a gente viu anteriormente, é um índice que ele está comparando renda fixa. Quando a gente fala de fundo de ação, compõe as rendas variáveis. Por isso que o mais ideal seria comparar ao índice Bovespa. Mas aqui ele comparou ao próprio CDI só para manter a referência, né? Comparar banana com banana. E aqui daria 150% do CDI. Mas vamos seguir essa sugestão aqui de comparar com o CDI. E vamos ver um fundo de investimento que ele é de ações. Vamos ver. O Alaska Black. Olha o comportamento do Alaska Black. Ele oscila mais ainda do que a MAF. E nesse exato momento, ele está rendendo 524% do CDI. Então, quando a gente olha aqui, ó, é muito mais. Então, vai depender. Isso aqui é só uma estimativa. Por isso que é bom sempre dar uma olhada. Você percebe que os investimentos, né, esses fundos aqui, com exceção do Zurich, eles oscilam. Então, como é feito o cálculo quando você for fazer a retirada? Enquanto as coisas estão oscilando aqui, ó, nada acontece, você só está vendo o comportamento do seu investimento. O que importa mesmo é quando você vende. Vamos supor aqui, ó, dezembro de 2018, fulano entrou e estava aqui o preço, o Zurich aqui. O Zurich estava aqui, ele foi tal. Hoje, em novembro de 2019, está rendendo aqui 7,24. Então o que vai acontecer? Vai pegar esse 7,24 e retroagir. E essa vai ser a rentabilidade. Da mesma forma que se a gente pensar aqui no Alaska Black, ó, comprou lá em dezembro de 2018 e vendeu nessa baixa aqui, então vai considerar essa queda de menos 6. Então, nesse caso aqui, você perde dinheiro. Mas só perde quando você de fato pede a retirada. Agora, se você vende nesse momento aqui, ó, hoje, você ganha 32% em um ano, uma rentabilidade muito boa, 32%. Então, se você tem um profissional que acompanha e tal, eu falo, ó, agora, por exemplo, é um bom momento para se vender qualquer papel. Zurich sempre, né, porque ele é bem linear, rende pouco, mas poucas emoções. Já esses dois aqui, ó, grandes emoções. Curto prazo, liquidez. Ah, Heleno, mas até quando eu coloco esse dinheiro aí? 6 vezes, se você é seletista, né, 6 vezes o seu salário. Bateu 6 vezes? Bacana, aí você já pode pensar
em outras rentabilidades. Médio prazo, o que a gente tem que ter em mente, objetivos ali de até 5 anos e acima de 1 ano, você já pode abrir mão de liquidez, não precisa ser uma coisa que esteja à mão quando você precisar de maneira tão rápida, mas você busca uma rentabilidade maior. Então os próprios fundos aqui, ó, são boas opções de você ter. CDBs aqui também, ó. Ó, quanto eles estão pagando em média. Aí você tem o que? Um D mais 5 anos, cara. Já pensou isso? Um CDB que te pague 5 anos. Você só vai poder pegar o dinheiro daqui a 5 anos. Tem que ser uma rentabilidade que vale a pena, né? Claro, existem CDBs aí que tem liquidez diária, é só procurar direitinho. Enfim, você tem que pensar essas alternativas. Agora vamos colocar um ingrediente a mais aqui na nossa equação. E essa tabela você sempre vai poder consultar. Quando a gente está pensando em rentabilidade, lembra que a gente falou lá de além do IPCA, a gente falou sobre imposto de renda? Olha só que bacana. A poupança, ela rende pouco, tem uma liquidez alta, só que você é isento de imposto de renda. Se a gente fala de fundos de investimento aqui, por exemplo, ó, tanto renda fixa quanto multimercado, quanto em ações, tem alíquota de IR. Então o prazo é muito importante ser considerado. Pô, Heleno, estou pensando em deixar um dinheiro lá por 1 ano. Você vai pagar imposto de renda aqui, ó, de 20%. Então será que vale a pena você investir em um fundo de renda fixa por um prazo desse? Sendo que você vai pagar 20% do que render? Poxa, isso tem que ser colocado na conta. Será que vale a pena? Então você vai ter que ver qual é a rentabilidade ou estimar uma rentabilidade ao que você acredita que vai acontecer e já descontar 20%, se for nesse período que a gente falou, para esse tipo de investimento aqui que a gente está falando de renda fixa, né? Você percebe que em ações aqui, ó, fundos de ações, é 15%, já é fixo, porque é a característica do papel. Fora isso, nós temos ainda investimentos de longo prazo. Por que investimentos de longo prazo? Muito se fala em previdência, né? E até um assunto que está bastante em pauta agora. Porque em previdência privada, primeiro que existe uma tabela para se pensar a forma de se cobrar o IR, que é uma tabela progressiva ou regressiva. O que significa? Progressivo, que aí se mantém em 15%, e você consegue também ter um imposto de renda regressivo, que ele começa em 35% e a cada 2 anos ele cai 5%. Até que quando chega lá em 10 anos, ele se limita e você paga 10%. Então assim, investimentos de longo prazo, como a gente está falando aqui de 10 anos, talvez valha a pena você fazer uma previdência privada. Fora isso, tem-se ainda a questão de incentivos fiscais. Então, é sempre que previdência privada vai valer a pena? Nem sempre. Mas sempre vale a pena considerá-la, fazer um estudo, né? É por isso que existem profissionais, como eu, que se dedicam a fazer esses estudos, né? Quando vale a pena ou não. Tem outros cenários que, poxa, você vai lá e foca em dividendos, por exemplo, pro longo prazo. Tudo é uma questão de cálculo, né? De se pensar matematicamente. No final das contas, é bastante importante se considerar isso. Nos investimentos, considera o objetivo dele, se é um objetivo de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Além disso, vamos considerar, né, depois de se pensar em qual período eu vou precisar desse dinheiro, né, para qual objetivo, em quanto tempo, rentabilidade, imposto de renda que vai impactar. E outro também que eu não toquei, mas vou falar agora, é quem está garantindo esse investimento, né? Então, quando a gente fala de poupança, LCI, CDB, a gente está falando de bancos. LCI, CDB e poupança, a gente está falando de banco. Por isso, quem garante o investimento? Fundo garantidor de crédito. Claro, não é para sempre e a qualquer preço, não. 250 mil por CPF por instituição. E além deles, existem outros investimentos, como os fundos, independente de ser renda fixa, multimercado ou em ações. Quem vai garantir esse investimento é a própria administradora. Por isso que é bom acompanhar, pô, esse fundo é de quem administra, qual que é o histórico, qual que é o currículo, o que ele já fez. E também previdência privada, que continua sendo a SUSEP, e ela é que garante o investimento. No mais é isso, bons investimentos, tenha sempre um profissional a te acompanhar e precisando, permaneça às ordens. Meu nome é Heleno Ferreira, fundador da Amajan. Um grande abraço.